Então, como a gente é visto, né, dentro de do livro de Urântia? Como mortais planetários físico, né? Nós estamos num planeta físico, então nós somos os mortais planetários físicos. Essa é a vida que a gente conheceu, que tem uma origem animal, sim, uma origem planetária, seres de origem animal com potenciais ascendentes. Vocês vão entender que os animais, todos, sem exceção, eles acompanham a gente quase que uma evolução inteira, nos dois últimos níveis que a gente se diferencia deles. E vocês vão entender o porquê. Mas aqui neste planeta, os animais, eles são seres como nós, a gente é uma espécie. Quando se diz mortais planetários físicos, não se refere apenas a humanos, se refere também aos animais, que são nossos irmãos e têm uma evolução espiritual como nós. Vocês vão entender. Após a morte física, quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, que a gente sempre ouviu falar, nós somos chamados de sobreviventes adormecidos. É assim que a gente é visto. E ele começa a esmiuçar o que é o corpo, né? O que é o corpo físico? É um organismo material, mecanismo eletroquímico, que é o que compõe esse corpo, natureza e origem animal, ou seja, tudo isso que está falando aqui existe em nós animais também, não estou falando só de humanos. Animado pela centelha divina, ou eu superior, como vocês preferirem chamar, e é constatável através dos 5 sentidos. Então, o corpo só é considerado corpo quando ele tem estes itens. Igualzinho, o animal tem tudo isso que a gente está falando aqui. Então, somos uma espécie humana, de origem animal. Nós somos um animal também, igual a eles, mas vocês vão entender aonde a gente começa a se diferenciar. Agora, falando de mente. A mente são mecanismos de pensar, perceber e sentir do ser humano. É a experiência total do consciente e do inconsciente. Inteligência associada à vida emocional. Ou seja, a nossa mente é associada às emoções também. Busca alcançar o nível do espírito. Então, a nossa mente, ela está sempre tentando buscar o nível do espírito. E vocês vão entender o que é o espírito. É a arena onde escolhe, tudo é escolha, a gente fala isso sempre, a eternidade ou a destruição. Então, é a sua mente que escolhe a eternidade ou a sua destruição. Porque isso é possível, mas depende da sua escolha. Do que você vai escolher ao longo dessa jornada até o paraíso, quais os caminhos você vai escolher. Se é a jornada da ascensão do eterno ou é a sua destruição. Quem escolhe isso é a sua mente. Depois eu vou abrir para perguntas no final, tá? Ainda falando um pouquinho sobre a mente, olha que lindo isso. Não somos totalmente conscientes destes sistemas, mente e corpo, durante a nossa vida mortal. Devemos trabalhar, focar no que temos consciência e expandir isso. É o que a gente está fazendo hoje. Não se trata de compreendermos, e sim o que desejamos compreender. Não se trata do conhecimento que você tem hoje. Se trata do que você está neste momento, neste curso, neste evento, desejando compreender. O que a mente está tentando ser. Não é a consciência de Deus que nos leva, e sim o fato de aspirar a Deus. O que somos hoje não é tão importante quanto aquilo em que nós estamos nos tornando dia a dia na eternidade. Então, o importante é essa caminhada infinita, essa busca infinita de algo, de ser Deus, porque nós somos Deus em ação.
Então é isso que é importante, não o que você sabe, sim o que você vai aprender e o que você vai, não tem fim. Aí agora vocês vão entender como que funciona o circuito mental e aonde a gente se diferencia dos animais. Olha que legal. Os animais e os humanos são iguais até lá vamos dizer, o penúltimo nível. Até o penúltimo nível, eles são iguais a nós. Eles têm conexão e igualdade conosco. A partir do penúltimo e do último que a gente se diferencia deles. Então, como que funciona o circuito mental, né? O espírito infinito, né? Lá em cima, o espírito infinito, vamos dizer que é Deus, a fonte criadora. O espírito materno do universo local. Aí tem o espírito da sabedoria, que é o impulso religioso, religioso no sentido de entender que existe algo a mais, existe algo a mais. Então, o único ser que entende isso é o humano. Os animais já não têm essa aspiração da sabedoria, da adoração, da evolução. Eles não estão conscientes ainda disso, tá? Então, assim, a gente se diferencia deles nestes níveis. Agora, o espírito do conselho, o impulso social, o dom da cooperação com a espécie, isso existe em nós e nos animais. O espírito do conhecimento, curiosidade, a mãe da aventura, da descoberta, o espírito científico, também está nos animais. O espírito do conhecimento, que é a fidelidade, junto com o espírito da coragem, a base da aquisição do caráter, raiz intelectual, a fibra moral, bravura espiritual, existe nos animais também. O espírito da compreensão, coordenação do conhecimento, associação de ideias, raciocínio rápido, tudo isso existe em nós e nos animais. Espírito da intuição, percepção rápida, instinto de reflexão, direção a outros dons, auto-observadores, tudo que existe nessa escada evolutiva está conectado em nós e nos animais. A gente só se difere deles quando a gente entra no impulso da ascensão espiritual. Ele chama de religioso para você ter uma noção, mas é o impulso e o circuito espiritual que quer te impulsionar a algo que existe fora desses olhos que podem ver, desses olhos físicos. É assim que a gente se diferencia e somente os humanos têm, mas os animais estão nesse processo. E tudo isso que a gente tem esse processo são inconscientes. Isso está dentro de todos, é inconsciente, por isso que os animais também têm. Eles não têm consciência disso, assim como muitos humanos também não têm consciência de muita coisa que a gente está estudando aqui. Não tem, mas existe dentro dele, que é o espírito da intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, tudo isso está dentro de nós, no nosso inconsciente. O que é o espírito do ajustador do pensamento? Ele fala isso direto no livro de Urântia. O que é isso? É o espírito divino que reside na mente do homem. O eu superior, o eu crístico. Não é uma personalidade. Não é que, por exemplo, o meu eu superior não é a Paula. O meu eu superior não é um ser único, assim, no sentido de, meu eu superior é um pleiadiano, meu eu superior é... Não. Ele não tem personalidade. Uma realidade verdadeira de ordem mais pura, ou centelha divina. Mente divina depende da sua vontade, quanto mente humana, para evoluir e guiar a sua vontade. Então, olha só, o seu eu superior também depende de você. Olha isso. Para o seu eu superior evoluir também, porque não significa que ele é o superior ou ajustador do pensamento, ele está no topo. Não. Ele também tem um caminho de evolução, só que depende da tua vontade como personalidade física para a ascensão dele também. Ele não é orgânico,
reside na mente humana e comunica-se constantemente com o sujeito humano. Que a gente fala, é aquela vozinha que me diz, olha, tá errado isso aí, olha, não sei o quê, presta atenção, te dá um sinal aqui, te dá um sinal ali, você fica lá, fingindo que não tá vendo, que não tá ouvindo. Sabe quando você fala assim, Deus falou comigo, Deus me deu um sinal, é a sua, eles chamam de ajustador do pensamento, é a sua centelha, seu eu superior. Na supraconsciência, contato com consciências elevadas. Então, quem tem contato com seres galácticos, com arcanjos, anjos e qualquer outro ser espiritual que seja, é o seu eu superior, não é a sua mente e personalidade. A conexão é feita com o seu eu superior e não com você. A missão do espírito: representar o Pai Universal, trazer a alma à existência, elevar a mente e a alma a experiências espirituais da perfeição, trabalhar com a mente humana, alimentando-a com valores espirituais. Então, o papel do nosso espírito é representar Deus. Esse espírito que está aqui encarnado agora, no corpo da Paula, na personalidade Paula, ele tem a missão de representar o Pai Universal, assim como todos vocês. Ele tem a missão de trazer a alma para a existência física. Elevar a mente da Paula, de cada um de vocês, a experiências espirituais de perfeição. É o espírito que tem, o teu espírito que tem essa missão. E trabalhar com essa mente, alimentando ao tempo inteiro com estes valores. Então, essa é a missão do nosso espírito que está encarnado aqui nesse corpo. E olha lá, a fusão do ajustador do pensamento do teu eu superior, o que é isso? Fragmento de Deus pré-pessoais. O teu eu superior, ele é um fragmento de Deus. Você é ele. Não existe separação, que nem é muito difícil para a nossa mente entender que não existe separação Deus e nós. Não existe. Nós somos ele. O nosso eu superior é um fragmento dele, é a nossa origem divina, é a perfeição. A fusão disso com a experiência que a gente está vivendo agora, porque nós somos os peregrinos ascendentes, nós temos corpos, personalidade, a fusão disso é a nossa mente humana, né? Qual que é a fusão? O que é a mente humana? É a perfeição divina, a fonte, né? O nosso ajustador do pensamento, o nosso eu superior, a nossa consciência crística, com a experiência que a gente está vivendo agora. Olha só, é o eu superior eu tenho meu eu superior, assim como vocês têm, e a nossa personalidade. Eu, a Paula, a Itaí, a Tatiana, a Beatriz, a fusão disso cria a nossa mente humana. A fusão disso, dos dois. E o que é a alma? É a parte do homem que reflete o eu, discerne a verdade, percebe a parte espiritual do homem, eleva o homem acima do nível animal. E as características: escolha da moral, realização espiritual, capacidade de conhecer a Deus e o impulso de ser como ele. É a nossa alma que tem esse impulso, que está dentro, né? Que está aqui, ó, dentro desse corpo, animando esse corpo. É uma alma. E a nossa personalidade? O que é essa nossa personalidade? O que é a Paula, Tati e Silvia? Quem são essas personalidades? Única realidade invariável. Unifica todos os fatores associados à individualidade. Dom que o Pai Universal dá às energias vivas associadas à matéria. Então, somente aqui na matéria a gente tem essa personalidade. Somente aqui, encarnados no planeta Terra, a gente tem essa personalidade que está falando, que está vendo, que está ouvindo tudo aqui agora.
ela sobrevive com a alma moroncial, essa personalidade que você tem hoje, ela vai sobreviver quando você desencarnar. Eles chamam de alma moroncial, então quando a gente desencarna, ela sobrevive. Depende da sobrevivência da alma imortal. Para essa tua personalidade, deu uma travadinha. Uma travada. Para essa tua personalidade sobreviver, ela precisa da tua alma imortal. Ela só sobrevive através da tua alma imortal. Ela é criadora e co-criadora, ou seja, todos nós, personalidade, somos criadores e co-criadores da nossa realidade. É a nossa personalidade, é quem está aqui agora, que vai te levar para a mestria e é imutável. Imutável. As características da nossa personalidade. Primeiro, autoconsciência, discernimento intelectual da realidade, reconhecimento da realidade e outras personalidades. A gente consegue reconhecer outras personalidades, saber que são outras, a gente tem esse discernimento. Indica uma capacidade individualizada para a experiência dentro da realidade cósmica. Então, cada um de nós experiencia as realidades do cosmo e todos esses conhecimentos que a gente tem de acordo com a nossa personalidade. A gente experiencia de forma diferente. Todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês agora, cada um que está aqui presente vai experienciar de uma forma individual. Vai compreender de uma forma individual. Compreensão relativa do livre-arbítrio. Então, nem todos compreendem o livre-arbítrio da mesma forma. Nem todos. O que é o livre-arbítrio? Decisão moral de sabedoria elevada. Escolha espiritual, discernimento da verdade. O amor altruísta, sentimento fraterno, cooperação voluntária, discernimento cósmico, dedicação em fazer a vontade do Pai, busca de valores divinos. Então, olha só como o que é o livre-arbítrio. Na cabeça de muitas pessoas, inclusive na minha, não era nada disso. Era apenas assim, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas não se resume somente nisso. Se resume em você ter uma decisão de sabedoria elevada, de moral elevada, de escolhas espirituais, da verdade, porque existe a verdade, né? O amor incondicional, cooperar com o outro, respeitar o outro, ter esse discernimento que tudo está interligado e que somos seres cósmicos e que estamos aqui para ser um instrumento de evolução. Todos nós somos instrumentos de evolução aqui, junto com Deus Pai e Mãe. Ele nos criou e nos colocou no aqui e no agora para que a gente colocasse em evolução esse planeta. E buscasse os valores divinos. É por isso que ele criou a gente. Isso é compreensão do livre-arbítrio. Não é somente assim, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu imaginava isso, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Não imaginava tão complexo o livre-arbítrio como ele é.